Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, desculpe o meu atraso, certo? Eu estava na academia fazendo a fisioterapia e terminou agora há pouco, então por isso eu tive que fazer uma correria aí para chegar aqui em tempo. Mas vamos lá. Nossa aula de hoje é sobre matemática, certo? Nós hoje vamos estar falando, certo? E vendo algumas características. Nós falamos na aula passada sobre a interpretação de problemas. Nessa aula, nós vamos falar sobre a prática mesmo dos problemas, das operações em si. Bom, para começo de conversa, vamos relembrar. Nós temos 4 operações fundamentais. 4 operações. Que são a adição, a subtração, a multiplicação e a multiplicação e a divisão. A divisão. Só arrumar aqui, ficou meio estranho. Então, nós temos as 4 operações aí fundamentais da aritmética. Professor, o que é aritmética? A gente não ouve muito falar essa palavra ultimamente. Aritmética é a ciência ou a parte da matemática que estuda a relação entre os números, sua quantidade e suas operações. Então, essas aqui são as 4 operações da aritmética: adição, subtração, multiplicação e divisão, certo? Cada uma tem a sua parte específica. Então, vamos lá entender essas partes específicas aí. Vamos falar primeiro da adição, para a gente relembrar. Tudo que eu estou falando para vocês é relembrar, porque vocês já viram isso, inclusive tem aula lá na plataforma, tem aula aqui no canal também, para vocês reverem. Então, é só vocês olharem e prestarem bem atenção. Vamos lá. Primeiro, só a adição. A adição, ela tem como final o sinal de mais, certo? E você vai adicionar, ou seja, você vai pegar uma quantidade, por exemplo, a quantidade 34, e vai adicionar com mais 18, certo? Então, você tem 34 mais 18. Você tem lá as casas lá numéricas, né, unidade, dezena. Então, aí você vai somar 4 mais 8, 12. Sobiou. 1 mais 3, 4. Com mais 1, 5. 52. Então, a adição é você adicionar valores. Qual que seria a operação oposta da adição? Olha aí uma linda pergunta de Saresc. Qual é a operação oposta da adição? A operação oposta da adição é a subtração. Então, eu tenho aí, ó, a subtração como o oposto da adição, ou seja, o contrário da adição é a subtração. Se na adição eu adiciono, na subtração eu subtraio. Ou seja, se na adição eu somo, eu ajunto, na subtração eu separo, eu diminuo. Então, vamos lá. Eu tenho lá as minhas casas, né, a dezena e a unidade, e tenho lá os valores. 43 menos 22. 21, vamos lá, vamos colocar 21 que fica melhor. Menos 21. E aí eu vou subtrair. Sempre 3 menos 1, 2. 4 tira 2, 2. Certo? Então eu fico com 22. Na adição, as partes da adição têm um nome próprio. Esse nome próprio é chamado de, a primeira parte é chamada de parcela,
A segunda parte, parcela. E o resultado é chamado de soma ou total. Soma ou total, certo? Na subtração, a parte de cima, ela é chamada de... Ela tem um nome, cada parte também tem seu nome, certo? Ela tem a primeira parte, é o subtraindo, e o... Vamos ver quem lembra? Vamos lá. A parte de cima é o diminuindo. E a parte de baixo é o subtraindo. Quem acha que está certa a ordem, levanta a mão. Quem acha que está errada, levanta a mão. Quem não acha nada, levanta a mão também. Vamos lá. 1 minuto para olhar no caderno ou no livro do EMAI e me dizer se está certo. Valendo! 1 minuto, vamos lá. O tempo está passando. Enquanto isso, eu vou tomar um cafezinho. Vamos lá. O tempo está passando. O pessoal quer para sentar? Vamos lá. Ninguém levantou a mão? Coisa feia, hein? Pronto, o tempo acabou. Vamos lá. Quem falou que isso aqui está certo, está errado. A resposta certa é... Olha só qual é a resposta certa. A parte de cima, ela é chamada de minuendo. Minuendo. E a parte de baixo, professor? Ela é chamada de subtraindo. Nossa, professor, que nomes estranhos. É o nome que cada parte tem, certo? Estou vendo aí gente brincando ao invés de estar prestando atenção na aula. Que coisa feia. E como é que se chama o resultado, professor? O resultado ele chama resto ou sobra. Certo? Ou sobra. Também pode ser chamado de diferença. No livro de vocês de matemática, está como diferença, mas eu já vi em livros também como sobra. Então, você tem aí, ó, minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Tá certo? Professor, por que você está relembrando isso? Estou relembrando porque quando você vai ler um problema, ou vai fazer um exercício, ele pode cair com os nomes de cada parte, e você precisa saber quais é para você poder saber calcular, tá certo? Então, você tem que estar muito prestando atenção nisso, lembrar quais são os nomes de cada parte e de cada operação, porque senão, já sabe, né? Já sabe, na hora lá da prova do Saref, na prova Brasil, não adianta falar, eu pergunto pro aplicador, o aplicador vai explicar, ele não vai explicar. Desculpe, mas ele não vai explicar. Ele vai falar para você ler de novo o problema, né? Ah, mas eu não estou entendendo. Ele não vai poder te falar nada. Ele vai simplesmente falar, tenta ler novamente. Só isso. Né? Isso quando ele for camarada, né? Porque se levantou, ele vai lá anotar que você está colando. Então, depois para discutir com ele é difícil, né? Como é que eu vou provar que eu não estou colando? Né? Então, tá aí. Bom, essas partes são as partes tanto da adição quanto da subtração. Agora, nós vamos falar da operação de multiplicação e divisão. Então, apagando aqui, depois quando vocês estiverem
vendo no canal, vocês podem copiar, se não lembra onde colocou, se perdeu o caderno, e tem um tal de pessoas que assistem a aula, anota, mas depois não sabe onde anotou, então é boa a gravação por isso. Continuando, senhoritas e senhores, a multiplicação. A multiplicação, certo? A multiplicação, ela é uma adição bem, né, bem apimentada. Por quê? Porque a multiplicação, ela é uma adição de parcela de valores repetidos. Ou seja, é uma adição muito mais, uma adição de valores repetidos, uma adição de valores altos. Então, vamos lá. A multiplicação, ela tem como sinal o x, certo? Mas também, como eu já falei em uma outra aula aí, que eu postei uma coisa, ela também pode ter como símbolo o pontinho, ou também, muitas vezes, né, no caso da informática, tem como símbolo o famoso asterisco, certo? Mas vamos nos voltar dentro da matemática, que nós estamos usando, da aritmética, o x, certo? O x. Ela também terá a sua dezena e unidade, certo? Eu vou operar esse cálculo utilizando, por exemplo, 14 vezes o 4. 14 vezes o 4. Então, o que eu entendo aqui? Que eu vou pegar o 4 e repetir 14 vezes a mesma quantidade. 14 vezes a mesma quantidade, certo? 4 vezes 4, lá na minha tabuada, 4 vezes 4 é 8, certo? Errado. 4 vezes 4 é igual a 16. Fica o 6, sobe 1. 4 vezes o 1, 4 com 1 que subiu, 5. 56. Então, aqui eu tenho como a minha operação feita, 56. Tá, professor? E quais são as partes da multiplicação? As partes da multiplicação são: a de cima é o famoso e único, certo? Multiplicador. Multiplicando, perdão. Multiplicando. Por que ele é chamado de multiplicando? Porque é o número que eu vou multiplicar. Então, ele é chamado de multiplicando. É ele que está multiplicando. E o número de baixo, professor? Como é que ele é chamado? Ele é chamado de multiplicador. Multiplicador. Certo? E o resultado? Como é que se chama o resultado, professor? O resultado, ele chama-se produto. Aí tem uma coisa engraçada. Tanto o multiplicando quanto o multiplicador, se eu inverter a ordem dele, vai dar o mesmo resultado. Se eu fazer 4 vezes 14, vai dar 56, da mesma forma que se eu fizer 14 vezes 4. Por isso, a gente chama cada um desses dois aqui, ó. Esses dois, eles têm um nome legal, juntos. Eles são os famosos fatores. Fatores. Então, a multiplicação, ela tem fatores. Quem são os fatores da multiplicação? O multiplicando e o multiplicador. Na prova do SARESP do ano passado, né, depois que vocês não acreditarem em mim, pergunte para a senhorita Heloísa 1, né, que fez a prova no ano passado. Caiu uma pergunta de matemática assim. Veja bem como caiu a pergunta. Então, assim, quais são os fatores da multiplicação? Certo? Aí, qual que seria a resposta? Lá estava para assinalar. Aí tinha lá multiplicando e multiplicador, multiplicando e produto, multiplicando e dividendo, essas coisas.
Quem votou em multiplicando e multiplicador, acertou. Então, esses são os fatores da multiplicação. Pronto. Então, esses são os fatores. Ah, professor, mas é que eu nunca tinha visto isso. Balela. Porque, ó, vocês estão vendo aqui, está sendo gravado. Quem chegar lá e falar, professor, nunca me explicou isso. Você assistiu a aula? No dia eu faltei, estava sem energia. Está gravada, tá lá, vai estar lá no YouTube daqui a pouco. Então, não tem desculpa. Só lembrar, as partes, os fatores da multiplicação são multiplicando e multiplicador. Resultado da multiplicação é o produto. Como se chama o sinal da multiplicação? Ele se chama vezes. Vezes, tá? Lá no Saref, se perguntar para você, perguntar assim, como se chama a operação que multiplica os valores em fatores, por fatores? Aí, se você colocar vezes, você errou a questão. A operação chama-se multiplicação. Esse que é o nome da operação. Cuidado. Depois não vai dizer lá, professor, eu vou cancelar, vou falar com meu pai ir lá fazer uma cartinha para cancelar a pergunta da prova, porque a pergunta da prova estava duvidosa, não dava para entender. Opa, a pergunta dá para entender, é você que não está lendo com atenção. Tudo vem da leitura com atenção. Se duvidar, ó, tem alguns alunos meus que falam muito sobre isso. Falam, professor, eu não precisei fazer cálculo dos problemas. Eu só li os problemas e a resposta já veio na minha cabeça, já estava na minha frente a resposta. Por quê? Porque interpretou o problema. Se você não consegue interpretar um problema, então você está com sérios problemas, né? Ficou até estranho, né? Mas é assim mesmo. Então, cuidado com isso. Quando ler um problema, ler com atenção, prestando bem atenção no que ele está falando, em qual é a operação do problema e tudo mais. Como foi o que eu disse para vocês, né, na aula passada de matemática, que está gravada aqui no canal. Talvez eu ponha num card, certo? Talvez eu ponha num card bem aqui em cima. Certo? Um card bem aqui em cima, talvez eu ponha num card, tá bom? Mas vamos deixar aí de lado isso daí. Continuando. Agora nós vamos falar da quarta e última operação aritmética, que é a que é a famosa e única divisão. Divisão. O que é a divisão, senhor? A divisão, como o próprio nome já diz, ela divide. Ou seja, ela vai dividir valores. Ela é o contrário da multiplicação. Se a multiplicação multiplica, a divisão divide. Divide. Vamos lá. Em primeiro lugar, como se chama o símbolo da divisão? O símbolo da divisão, ele tem dois. São dois símbolos que a divisão tem, que ela utiliza muito. O primeiro símbolo, quando a operação está na horizontal, certo? A operação está na horizontal. Depois eu quero ver quem é que sabe. Vai escrever para mim como se chama quando a operação está na horizontal, ou seja, quando a operação está deitada, escrita na horizontal. Como é que ela se chama? Eu não vou falar aqui agora, tá bom? Mas como é que se chama quando a operação está na horizontal? Quero ver se vocês lembram, eu já expliquei isso para vocês também. Na operação, quando ela está na posição horizontal, você pode usar esse símbolo, que é um traço com dois pontinhos, ou os dois pontinhos, ou, no caso da informática, uma barra transversal assim, na diagonal, certo? Significa divisão. Quando você arma a sua operação, ou seja, você faz a operação em pé, você vai utilizar um outro símbolo, que é a chave, que é um símbolo, que é esse símbolo aqui, chamado de chave, tá? Então, nós vamos agora só lembrar da chave, tá bom? Para não ficar difícil para a gente. A operação de divisão, ela se monta de uma forma diferente. Eu pego a operação de divisão que está na horizontal, que eu não vou falar o nome, como é que se chama a operação na horizontal, as operações na horizontal, vocês têm que lembrar como é que é o nome, tá? E me escrever aqui, ó. Vai ter, ó, quando postar o vídeo lá no canal, entra no vídeo, coloca o nome lá de como se chama a operação na horizontal, certo? Coloca o seu nome
e como é que a operação na horizontal se chama, tá certo? Vamos ver quem é que lembra. O nome que não tiver lá vai ficar com 0. Vamos comentar lá nos comentários, vai ficar com 0. Bom, vamos lá. Vamos lá. Como é que é a operação a operação armada? Vamos lá, armando a operação. Eu vou pegar lá o 360 e vou dividir em duas partes. Perceba que eu estou usando a chave. Então, aqui eu tenho dois numerais. Primeiro numeral que eu tenho é esse daqui, ó. Certo? Esse daqui. Como é que chama esse número, professor? Não sei, nunca vi na vida. Como é que ele se chama? Bem, o número que está dentro da chave, ele é o famoso e único divisor. Certo? Divisor. Então, vamos escrever aqui. Divisor. É fácil saber porque ele divide. É ele que está dividindo. Ele está dividindo. Em quantas partes o divisor está dividindo? Em duas. Então, ele é um divisor. Acabou. E o 360, professor? 360. Vamos lá. O 360. O 360 é o número que eu vou dividir. Certo? É o número que eu vou dividir. Como é que se chama o número que eu vou dividir? Ele se chama dividendo. Dividendo. Então, eu tenho o divisor, que é o número que está dentro da chave, e o dividendo, que é o número que está fora. Certo? Divisor, que está dentro da chave, e dividendo é o número que está fora. Entenderam? É isso que eu quero que vocês entendam. Divisor, quem está dentro. Dividendo, quem está fora. Ok? Até aí, tudo bem? Ótimo. Agora vamos resolver a operação. Certo? Vamos resolver a operação. Então, eu tenho 360 e vou dividir para 2. Certo? Vou dividir para duas pessoas. Vamos supor assim, o pai da senhorita, o pai do senhor Gustavo, certo? Pegou R$360 e dividiu em duas pessoas. Quanto que ficará? Vamos lá. Eu vou pegar e vou fazer, ó. 3 dá para dividir por 2? Dá. Dá para pegar. Então, quantas vezes o 2 cabe dentro do 3? Vamos olhar lá na tabuada do 2. Se tem um número que chega perto do 3 ou passa do 3. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Opa! 4 passou. Então, só pode ser 2 vezes o 1. 2 vezes o 1 igual a 2. Para 3, certo? Menos 3, sobra 1. Abaixa o 6. 16. Qual número que vezes 2 vai dar 16? Certo? Qual número que vezes 2 vai dar 16? Ou, qual número que, na tabuada do 2, qual número que vezes 2 vai dar 16? 2 vezes o 1. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. Então, 2 vezes 8, 16. 16 menos 16 igual a 0. E acabou a conta, chegamos no 0, acabou. E não, ainda falta esse aqui, ó. Esse daqui vai descer. 0. Aqui eu tenho 0. Terminou a conta, professor? Não. Qual número que vezes 2 vai dar 0? Qual número que vezes 2 vai dar 0? Acertou quem falou? A minha nota, professor. É a sua nota mesmo. 2 vezes 0, 0. Para 0, nada. Então, a resposta é 360 dividido por 2 é igual a 180. E como é que se chama, professor, o resultado da divisão? Alguém lembra como é que se chama o resultado da divisão? Olha lá, o senhor Matheus está procurando no Google para saber, olha lá, procurando no Google. Não pense que eu não estou vendo, não, estou vendo aí, viu, senhor Matheus? Estou vendo aí, viu? Ó, o senhor Léo está falando, não adianta esconder a câmera, não
não adianta não, tô vendo. Tá vendo? Tô vendo. Bom, vamos lá. Resultado da subtração aqui. A senhorita Maria Luísa quer falar. Fala, senhorita Maria Luísa. O resultado é quociente. Exatamente. Quociente. Certo? O resultado é o quociente. Como é que se escreve, professor, esse trem aí? Fácil. É com... Que, ó, quociente. Então, o resultado da divisão é o quociente. Então, você tem lá o divisor, o dividendo e o quociente, certo? E o quociente. Isso daqui é algo que vocês têm que guardar para o resto da vida escolar de vocês, certo? Porque toda prova faz isso. Ó, eu estou fazendo um curso especial por quê? Aqui com os alunos, eu até vou depois postar esse curso, certo? Que eu estou dando para 6 pessoas. Eu vou postar as aulas que eu estou transmitindo para eles e no canal. Não vou postar agora no momento do curso, vou postar depois. Qual que é esse cursinho? Vai ter um concurso, a Radial está fazendo um concurso para a escolha de motoristas, certo? E motoristas e técnicos de cobrança, que não existe mais cobrador, né? Infelizmente não existe mais a profissão de cobrador. Então, o que eles estão fazendo? Como é que eles fazem a prova? Eles estão perguntando as 4 operações fundamentais, certo? As 4 operações fundamentais. A operação de adição, multiplicação, subtração e divisão. Então, é isso aí. Então, você tem que saber, e são pessoas que têm o quê? 20, 30 anos, 35 anos, 40 anos, que estão concorrendo uma vaga de emprego e precisam saber trabalhar as 4 operações, certo? Para o quê? Para simplesmente dirigir um ônibus e fazer cálculo lá na hora de estar recebendo os trocos e valores. É isso aí que um cobrador tem que saber fazer. No caso, agora, o motorista, que também agora virou cobrador também. E a Radial está fazendo esse concurso, essa provinha, para ver quem pode entrar na vaga, tá certo? Então, olha bem, o que é você saber as 4 operações? Então, você vai ter que conhecer ela até o fim da sua vida, saber fazer elas todas até o fim da sua vida. Então, para isso, eu retomei essa aula, porque na próxima semana a gente retorna novamente a usar o EMAI, ao fazer o EMAI, certo? Ao fazer o EMAI. E lá ele vai cobrar muito disso aqui. Então, por isso é que eu estou pedindo para vocês retomarem esse conteúdo aqui e também o trabalho que eu vou passar para vocês na semana que vem, certo? Eu vou passar um trabalho para vocês e vocês deverão me entregar eu vou passar a data, vocês vão me entregar, vai ter um tempinho para vocês fazerem, mas eu quero um trabalho bem feitinho, certo? E depois eu quero ver como vocês vão sair com a lição que eu vou aplicar depois do trabalho, que vai ter uma lição que eu vou aplicar depois, certo? Então, essas são as 4 operações. Para quem ainda não viu, eu vou deixar lá na plataforma, eu falei que eu ia mandar para os pais, para alguns pais, mas eu acabei não mandando. Por isso, eu vou deixar lá com o material, isso aqui, ó. Esse livrinho aqui, que todo mundo fala mal, que foi minha primeira tabuada, essa daqui. Minha primeira tabuada. Olha como está bem conservada, tá vendo? Bem conservadinha. Foi minha primeira tabuada. Lá de 1987. 87, isso daqui. Tem mais de 30 anos, isso aqui, né? Tem mais de 30 anos. Então, está bem conservada, tá vendo? Se eu for olhar o EMAI de vocês, pelo amor da mãe do guarda, deve estar pior do que o cobertor de morador de rua. Tô brincando. Pois bem, eu vou postar lá, eu escaneei ela todinha, eu vou postar na semana que vem, na segunda-feira, aqui que vai fazer parte também do trabalho de vocês. Vai ser uma maneira de vocês consultarem o trabalho que eu vou pedir para vocês fazerem, tá certo? E como é esse trabalho, professor? Fala para nós aí como vai ser esse trabalho. Bem, deixa eu apagar aqui. Onde é que eu pus o apagador, minha gente? Minha gente, o que é? Onde está o apagador? Está aqui o apagador. Eu passei hoje lá na escola.
viu? Passei hoje lá na escola. Eu ia transmitir a aula de lá, mas eu falei, não, vou para casa, porque lá em casa fica melhor para transmissão. Né? Está melhor aqui até para transmissão. Então, vamos lá. Agora tem um dia que eu quero transmitir de lá. Vamos aí falar um pouquinho sobre a nossa, né, o nosso trabalho. Então, como vai ser esse trabalho? Primeiro, vocês irão fazer o trabalho assim. Vocês irão fazer um resumo. Vão explicar como eu fiz aqui, tá vendo? Só que eu fiz aqui num vídeo e transmiti para vocês, certo? Então, fiz um vídeo e transmiti para vocês. O que vocês irão fazer? Vocês vão fazer um vídeo? Não. Não vão fazer vídeo. Dessa vez não é vídeo, nem é áudio. Vocês irão fazer uma tabuada. Como, professor? Vocês vão escrever a sua própria tabuada. O que é a tabuada? A tabuada, ela é um livrinho, ela é um panfleto, um livrinho, certo? Que veio falando um pouquinho da história, né? Aqueles conhecimentos que você precisa saber, do primeiro até o quinto ano, certo? Então, tudo que você precisa saber do primeiro ao quinto ano, certo? Do primeiro ao quinto ano. Isso até do grupo, professor, para ninguém perder. Tudo. A tabuada, ela é um resumo da aritmética. Então, você vai falar aqui, ó. Lá, como eu falei lá na primeira aula, lá quando a gente estava lá nas aulas presenciais, eu falei de números e numerais, o número e a quantidade. Aí vem aqui a tabuada de somar, vem falando da soma, da subtração, da multiplicação, da divisão, explicando como faz cada operação. Vendo, ó, cada operação. Depois vem aqui, ó, falando de como é o sistema de numeração romana, o sistema de numeração ordinal, como se conta o tempo, certo? Quais são os dias, os meses que tem 31, quais são os meses que tem 30, quais são os meses que tem 28 dias ou 29. Como ler números grandes, com 1 milhão, bilhão, trilhão, eu também já expliquei isso, que são as primeiras lições, da primeira lição do EMAI até a última que nós vimos até agora, está tudo aqui, é o resumo. E as medidas de capacidade, comprimento, isso aqui, que a gente vai entrar agora no EMAI, falar sobre isso aqui. Então, senhores, o que vocês irão fazer? Será esse resumo. É claro que eu vou estar orientando vocês, vocês terão aí as chamadas para me chamar, as chamadas para fazer comigo, para eu orientar como vocês irão fazer esse trabalho. Quando eu estava no quarto ano em 2018, nas sextas-feiras, eu deixava as 2 primeiras aulas para os alunos fazerem os trabalhos que eu passava. E assim eu poder orientar eles de como fazer esses trabalhos, certo? Vocês não têm a sexta-feira para isso, né? Porque a gente não está lá. Então, o que vocês têm? Vocês têm a possibilidade de fazer chamadas. Ó, professor, eu preciso falar com o senhor sobre o trabalho. O senhor pode me dar uma ajudinha aqui? Aí você marca uma hora comigo, certo? Se eu estiver disponível no horário que você me chamou, eu já vou direto lá para o senhor e já falo, ó, vamos falar então agora, pega aí o material que eu vou te ajudar. Qual que é a dúvida? Certo? Mas é para pedir o meu auxílio, não é para fazer, eu vou fazer assim porque é desse jeito que eu quero fazer. Porque quando eu for corrigir, porque vocês irão me mandar esse trabalho para eu corrigir. Não é para corrigir comigo aqui, via chamada, não. Eu vou corrigir esse trabalho via e-mail. Vocês terão que me mandar esse trabalho via e-mail, porque ele vai ser grande o arquivo, certo? Vai ser grande. Professor, mas como que eu vou fazer? Eu vou fazer a lápis? Vou fazer... Vocês podem fazer de 2 formas. Você pode fazer a lápis ou no computador, certo? A lápis ou computador, ok? E depois que vocês me entregarem esse trabalho, eu vou dar uma prova. Uma não, 2. A primeira prova é prova escrita, igual aqueles formulários que eu mandei para vocês
na atividade do Pequeno Príncipe. E a segunda prova, ela é oral. Ela é oral. Então, vamos supor, fiz a prova escrita lá nos formulários. Foi bem. Na prova oral eu não vou nem participar, porque eu sei que eu vou errar. Eu sei que eu vou errar porque eu não estudei direito, eu copiei tudo do computador. Certo? Não está presente na chamada, não deu justificativa, porque não estava. E quando eu digo justificativa, é justificar mesmo, tá? Não deu, ficou com nota 0. Certo? Ficou com nota 0, porque esse trabalho, ele vale nota como prova também. E eu vou imprimir esse trabalho, deixar a pasta de vocês, ó. Eu vou mostrar aqui a pasta que eu tenho de vocês. Isso aqui, ó, é tudo o que eu tenho de vocês, ó. Tudo que eu tenho de vocês, ó, que vocês passaram para mim via foto, tem as fotos que vocês me mandaram, tem os trabalhos escritos que vocês me mandaram, tudo tá aqui. Isso, o que vocês me mandaram via foto, via e-mail, certo? E, além disso, eu tenho um pendrive que não está aqui, está ali na mesinha do computador, certo? Eu tenho um pendrive com todas as aulas que eu dei, que eu gravei, seguinte, além disso, também com as aulas que eu corrigi os cadernos de cada um de vocês. Então, eu tenho tudo. Se você falar, eu não fiz isso, professor, e eu achar na gravação, eu falo, ó, tá aqui, ó, você tá falando besteira, porque você falou, você fez isso. Então, eu tenho tudinho gravado, copiado, ou seja, falta de atividade eu não tenho. Tem muitas pessoas que não fazem a chamada, certo? Que não tem condição, não tem um aparelho bom para receber aí os coisas. Isso aí a gente entende, certo? Mas não quer dizer que não possa ficar sem atividade. Eu já fui várias vezes entregar atividade na escola, certo? Para alguns alunos que não têm nem condição de ter um celular, certo? Então, não é desculpa, tá bom? Não é desculpa. Eu já deixei até com a Penha hoje, que eu passei lá na escola, algumas coisas para fazer esse trabalho para as pessoas que eu tenho cadastradas aqui, que não tem celular, que não tem como entrar em contato. Então, está aqui comigo, já passei para eles já estão sabendo antes de vocês. Então, eles não têm a aula transmitida, mas tem o material para fazer. Então, quando que é esse trabalho? Para quando que é, professor? Esse trabalho, ele não é para setembro, ele não é para agosto, ele é para dia 13 de novembro. Nossa, professor, 13 de novembro é muito tempo para fazer. Sim, é muito tempo para fazer. Por isso que eu vou querer ele bem feito. Vocês vão ter tempo muito para fazer. Professor, eu posso entregar esse trabalho antes de 13 de novembro? Pode. Se você terminar ele todo e quiser me entregar, pode, com certeza. Pode me mandar, me enviar via e-mail, pode fazer isso entregado, não tem problema, certo? Só desde que você mantenha uma cópia com você para você estudar, certo? Porque se você fez uma boa tabuada, certo? Você vai tirar uma boa nota, porque eu vou tirar as perguntas da tabuada, certo? Da tabuada. Então, eu vou fazer todas as perguntas referentes à tabuada, certo? Então, essa vai ser uma das avaliações que eu vou dar para vocês de matemática. Alguém tem alguma pergunta? Não. Não? Então, né, eu vou terminar a aula aqui. Fiquem todos com Deus, certo? Deixa eu terminar aqui a gravação. Né? Fiquem todos com Deus e até a sexta-feira com a aula de História, Geografia e Ciências.